Graça e paz. Irmãos, hoje em dia nós vemos na internet uma zombaria muito grande em relação aos crentes, principalmente no que diz respeito a falar em línguas, né? A gente abre o Instagram, é um monte de ímpios zombando os crentes sobre línguas estranhas. Se a gente abre o TikTok, YouTube, Facebook, todas as redes, é um monte de ímpio usando, né, as pessoas que falam em línguas para zombar da fé, do cristianismo, das coisas de Deus. Essas pessoas estão corretas, sim ou não? Claro que não. Não se pode zombar das coisas de Deus. Só que os cristãos é que dão brechas para esse tipo de coisa. É os cristãos que dão essa brecha. Eu acho que todos os cristãos que gostam muito de falar em línguas no altar, na igreja, né, deveriam ler muito o capítulo 14, né, de 1 Coríntios. Deveriam ler bastante o capítulo 14 de 1 Coríntios. Se você não entende, irmão, leia, releia, peça a Deus entendimento, porque o apóstolo Paulo, um dos homens abaixo de Jesus, um dos homens mais espirituais que já passou por essa terra, vou te mostrar o que, que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios 14, o versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, olha: Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Na igreja eu prefiro falar 5 palavras que não sejam em outras línguas do que falar 10.000 palavras em línguas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo explica muito bem aqui, no versículo 14 de 1 Coríntios, que se um, se um descrente entrar na igreja e ver todo mundo falando em línguas, ele não vai entender nada, ele não vai ser edificado em nada. Tem muita gente que, ao falar línguas estranhas no altar, pensa que está edificando a igreja, que está comovendo a igreja. Não, irmão, não está. O apóstolo Paulo orienta você a falar em línguas em casa, porque línguas só edifica a você mesmo, não edifica ninguém. Então, quando você está falando só em línguas no altar, você tá sendo até egoísta. Sabe por quê? Porque você está numa igreja cheia de pessoas e você só está falando em línguas, você está falando para você mesmo. Só está edificando você mesmo. Ninguém mais da igreja está sendo edificado. É o que diz a palavra aqui. Por que que esses pregadores, pastores que gostam tanto de falar em línguas, de se mostrarem espirituais no altar, por que que não entendem isso? Aí as pessoas filmando nas igrejas, né, pegam esses trechos de falar em línguas, jogam na internet e todo mundo faz zombaria com a língua que você está falando. É isso que acontece, né? Porque se não existisse isso, não existiria também esse tanto de zombaria sobre línguas estranhas na internet. São os cristãos que dão brechas para isso, porque tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus, de aceitar essas orientações que o apóstolo Paulo dá aqui. Parece que o apóstolo Paulo já estava prevendo o que iria acontecer nos dias de hoje. Por isso que ele diz: olha, fale língua na sua casa, meu irmão. A igreja não é lugar de você se demonstrar espiritual, não. Quem disse que igreja é lugar para você se mostrar espiritual? Você se mostra espiritual é no seu trabalho, é na sua casa, é no relacionamento, na sociedade, no seu bairro, na sua vizinhança. É lá que você tem que se mostrar espiritual. Não é na igreja em cima de altar, não. Altar é lugar para chegar e pregar a palavra. A palavra nua e crua do jeito que ela é. Se Jesus falou isso, é isso que você tem que pregar. Não é chegar no altar e passar meia hora, passar 1 hora falando em línguas e pregar 5 minutos. Isso não é ser espiritual. É por isso que nós estamos vivendo aí toda essa zombaria de línguas estranhas na internet. Então você que se acha espiritual falando em línguas, venha estudar aqui 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, estude sobre os dons.
Não é pecado, não é errado você falar em línguas, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que o apóstolo Paulo orientou a não fazer isso na igreja, a não fazer isso na frente de ímpios, a não fazer isso na frente de pessoas que não entendem nada do que você está falando. Não vai adiantar nada, irmão. A tua língua não vai comover ninguém, a tua língua estranha não vai comover ninguém, não vai edificar ninguém. Agora, se você pregar, se você disser duas palavras, como Jesus mandou, diga: o reino dos céus está próximo. Sabe? A pregação não precisa de muito auê para comover as pessoas, não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Pregue só a palavra. Pegue a Bíblia assim, olha. Abra a sua Bíblia e pregue só a palavra. Deixe para falar em línguas na sua casa, no seu quarto. Então é isso, irmãos. Tem muitas pessoas zombando da nossa fé cristã porque os pregadores, pastores, né, eles dão brechas para isso acontecer. Que a gente possa refletir nisso, que a gente possa diminuir, né, esse panavoeiro de línguas estranhas dentro da igreja e em cima dos altares. O apóstolo Paulo aqui, o homem mais espiritual da Bíblia, abaixo de Jesus, ele está falando. Tomem cuidado com isso, né? Seja espiritual na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, não em cima do altar.